Boa noite, pessoal. Antes de começar, eu quero contar um fato super interessante, né, que aconteceu. Uma das alunas me mandou um vídeo pedindo para eu analisar o vídeo, que seria justamente a aula de hoje. Achei muita ressonância, achei muito interessante, né? Então, eu vou agora analisar o seu vídeo por nossa aula aqui, tá? Ontem nós falamos sobre esses pontos energéticos que nós temos, né? E temos 7 que são maiores, que recebem mais energia vital, né? Que eles recebem mais as vitaminas, né? O prana, que seria essa energia contida no ar, no sol, na água, né? E nós vamos falar do primeiro ponto, que é o ponto básico, tá? E junto com isso, eu darei uma explicação do porquê que nós estamos falando desses pontos energéticos também. Mas primeiro vamos falar desse primeiro ponto, que é chamado de ponto básico. Para quem gosta de yoga, de meditação, eles vão chamar de chakra básico. Como queiram, podem chamar como queiram, tá? Então, ele fica no nosso órgão genital, no meio da perna, tá? Entre o órgão genital e o ânus. Então, existe ali uma roda, por isso que chama chakra, né? Porque chakra em sânscrito quer dizer roda. Então, a roda energética fica no meio da perna, é chamada de ponto energético básico. Ele está ligado à nossa percepção, à nossa relação, mas não uma percepção analisada, uma percepção sentida, com coisas materiais. A nossa relação, o nosso desejo voltado ao material, tá? Ele, quando você vai trabalhar cromoterapia, as cores do que você vai comer, né, por exemplo, ele vai estar ligado com uma cor vermelha, tá? Por que a cor vermelha? Porque o nosso corpo, mais embaixo, as cores são mais quentes e depois as cores são mais frias subindo, ok? Só que as cores quentes, elas são muito importantes e nós temos um hábito de achar que o preto é ruim, que o vermelho é ruim, isso é superstição. Aí já não vai mais para a ciência. Nós não trabalhamos aqui com superstição e nada místico, apenas com pontos científicos, tá? Então, o preto é a ausência de cores, o branco, quando você roda todas as cores, se torna branco, tá? Porque é luz, né? Porque seriam todas as cores refletidas, e nós temos as cores primárias, como eu disse, que são importantes, porque dependendo da cor, você recebe uma vitamina diferente para o seu corpo, ok? Clorofila, que seja o que for. Né? O clorofila, por exemplo, está contido no verde. Pessoas que têm problema com clorofila não podem comer nada que é verde. Mas não o verde de uma bala, que aí não tem nada a ver. Tá? Aí já é um produto artificial. Nós estamos falando de coisas naturais, da terra. Viu? Então, esse primeiro ponto ele estaria ligado a coisas materiais. Quando ele está em desordem, seriam pessoas que têm compulsão por um sexo de orgia, porque o sexo é maravilhoso. Mas quando ele passa por desajustes emocionais, então ele se torna prejudicial à saúde, tá? Estaria ligado à questão do dinheiro, que é material, que também é muito abençoado, mas quando em desordem, existe uma compulsão. Então, a compulsão desse ponto energético é relacionada a tudo, inclusive a comida que você come pela boca, mas a compulsão está ligado a esse ponto energético material básico. Então, para que ele esteja em harmonia, eu preciso sentir a vida pulsando, o sangue, porque isso é ligado a sangue, por ser a cor vermelha. E o que é o sangue? O sangue significa que eu estou encarnada aqui, nesse corpo, matéria. Por isso que eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, as coisas humanas não têm utilidade. É claro que tem. O sangue é do humano. Um espírito não tem sangue. Quando você vai para o céu, você não vai com sangue. Ele é da terra, ele é do humano e ele é necessário. Né? Então, o vermelho está ligado a essa pulsão material, ao sangue correndo nas veias, a emoções ligadas a questão bem carnal mesmo, que é importante sim, precisa de um equilíbrio. E nós temos uma tendência a fazer uma cisão aqui, ó, como se tudo que é intelectual e se tudo que é espiritual é daqui para cima. Tanto que a gente fala que o céu é lá em cima e lá embaixo é o inferno. Quem falou? A Terra é redonda?
Quem falou que o céu é em cima e o inferno é embaixo? Como? Tem jeito? Já que nós vamos rodar, então uma hora nós vamos estar... O céu vai ser em cima uma hora, depois o céu vai ser embaixo. Como que é isso? Não tem um espaço geográfico. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é ensinado isso para as nossas crianças, que o céu é em cima e o inferno embaixo. Como assim? Isso é uma questão dos antigos, como se do meu coração para cima fosse bom e do meu coração para baixo fosse ruim. E às vezes a gente nem percebe que é por isso, mas fica no nosso inconsciente coletivo. Então os meus órgãos sexuais, eles são ruins, como se fosse isso. As secreções, elas se tornam ruins. Fazer as minhas necessidades fisiológicas é uma coisa nojenta, feia e ruim, porque é do humano. Muitas pessoas têm vergonha de ir no banheiro fazer o cocô, como se ele fosse ruim, tá? E isso foi muito preso na nossa mente, foi muito projetado na nossa mente. O humano ficou sendo muito ruim. Gente, o humano é maravilhoso, senão você não estaria aqui no humano. Porque se eu parto do princípio de Deus, ele não faz nada que não seja perfeito e maravilhoso. Então ele ia fazer uma coisa para depois a gente desprezar o nosso humano, desprezar o nosso corpo, as nossas experiências humanas. Elas são boas, elas só precisam ter virtudes e equilíbrio, e nós precisamos dar atenção a elas. E hoje uma pessoa me falou o seguinte: eu não vim buscando melhora sexual, mas melhorou minha vida sexual com meu marido, e eu vibrei, achei ótimo e maravilhoso. Por quê? Aqui é unidade, nós queremos trabalhar você num todo. Tá? Então, esse primeiro ponto energético, ele se alimenta de coisas materiais. Então, por que a maçã é um símbolo de pecado? Ela é vermelha. O morango, ele é símbolo sensual, ele é vermelho, porque está ligado a uma energia vermelha no nosso corpo. E se você conseguir algum dia tirar uma fotografia numa máquina que seja possível pegar a energia que cobre o seu corpo, você vai ver que essa área é avermelhada. Ela tem mais pulsão sanguínea. Só que como a gente faz uma cisão, a gente fica seco nessa área. Essa área morre, principalmente para mulher. Para mulher, sobretudo para mulher, essa área fica morta, fria, gelada. E é uma área quente. Por isso que muitas mulheres dão cândida. Por quê? Porque é uma área quente, é uma área úmida, está ligada ao vermelho. Então, quando você come coisas vermelhas, vai alimentar bem o seu sangue, vai fazer com que você tenha um fluxo bacana de sangue. E aí, quando você vai fazer drenagem para emagrecer, a sua terapeuta vai drenar a virilha, para o sangue, para o linfa poder correr. Ok? Então, essa é a ligação desse ponto energético, chamado chakra básico, ou roda, né? Que no português não é chakra, é roda. Ou roda energética básica, que fica entre o ânus e a vagina, entre o ânus e o pênis, ok? Bom, como eu disse, nós vamos agora entender por que estamos entrando nessa questão, tá? Para você se organizar com essa roda energética, você precisa se perdoar das coisas mundanas que você achava que era errado e de repente não era. Você precisa deixar o sangue pulsar, porque nós somos de carne e osso. A gente tem sangue correndo na veia, a gente fica nervoso, a gente altera. E muitas vezes a gente liga isso só no sexo. Ah, o sexo é pecado, mas você ficar nervoso, irritando todo mundo e gritando e falando mal, não é. Só o sexo que é. Gente, pensa bem. O quanto nós temos visões erradas de situações, né? E por que nós estamos falando tanto dessa questão energética do nosso corpo? Porque nós temos um QI, e esse QI é muito conhecido, inclusive tem até uma falácia, né? Ah, você entra numa empresa pelo QI, que é quem indica, né? Mas o QI é o nosso quociente intelectual. Então, se você tem um QI elevado, significa que você tem uma inteligência elevada. Depois, principalmente através de Daniel Goleman e outros tantos, né? Eu cito Daniel Goleman porque ele é o mais conhecido, o mais utilizado aqui no Brasil. Foi-se comentado sobre o que seria a inteligência emocional, que hoje é muito trabalhada, mas eu falo para vocês que eu tenho um pouquinho de medo nesse trabalho, porque a inteligência emocional esqueceu de olhar o QS, que é a inteligência espiritual. Porque a inteligência emocional preparou pessoas para serem leões devoradores, e a mídia traz isso muito forte.
você é leão ou você é rato, né? A mídia traz isso, porque você tem que conquistar a sua prosperidade como se prosperidade fosse dinheiro apenas. Por mais que fala que não, no limite entra no dinheiro. E é também dinheiro muito bom, mas não é só isso. Então, a inteligência emocional, ela trouxe a PNL, que é a programação neurolinguística, que é muito boa, a técnica é boa, só que foi usada de uma forma a deixar pessoas muitas vezes desmotivadas, porque traz como se fosse muito fácil amanhã você conquistar o que você quer. Como se não houvessem processos para essa conquista, tá? Principalmente na parte da venda, porque a PNL ela é muito usada na parte da venda. Então, pessoas falam assim, vem ganhar dinheiro e ser milionário, né? E a pessoa está andando com um carro que não condiz com o que ela fala. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Aí agora eles mudaram isso, eles pegam na mídia e mostram a vida em lugares muito sofisticados, como se você não conseguiu isso porque você não foi capaz de conseguir, porque eu consegui, todo mundo é capaz, então vem, aí você vai, não consegue e se frustra. É isso que está sendo vendido hoje na mídia. E isso é perigoso. Então, a inteligência emocional por si é muito boa, mas o uso que as pessoas fazem dessa inteligência emocional me preocupa demasiadamente, tá? E depois nós temos, portanto, o QS, que seria a inteligência emocional. Precisaríamos estar em unidade com os três, QI, QE e QS. O que seria? Intelecto, emoção e espiritual. Os três precisariam estar, então, em unidade. Infelizmente, existe cisão para todos os lados. Não é verdade? O que é esse QS? Que o vídeo que eu assisti hoje fala do ponto de Deus. E realmente ele foi chamado de ponto de Deus. Ponto de Deus, e eu não quero entrar aqui em doutrina, né? Porque eu tenho pessoas que estão assistindo, fazendo 50 tons, eu tenho pessoas evangélicas, católicas, espíritas e eu tenho ateu aqui fazendo o nosso 50 tons. Então eu não estou entrando em questão religiosa. Os cientistas chamaram de ponto de Deus, porque é um ponto espiritual. E eles consideraram você sendo um espírito, né? Você é um espírito que está em carne. Agora, o que vai ser depois disso é religioso, eu não vou entrar nessa questão. Se você vai para céu e inferno, ou se você vai para a área espiritual, ou se o seu corpo vai virar partículas, eu já não entro nessa questão, não diz respeito a mim. Aqui nesse momento, né, dos 50 tons. Mas o que eu venho trazer da parte científica é que os pesquisadores, principalmente Dana, né, que foi a primeira a trazer o ponto de Deus, que ele fica no lobo, nos lobos temporais, tá? E está muito ligado à audição e à visão, que nós vamos falar também sobre isso quando a gente falar da pineal, que vocês vão entender por que eu estou trazendo, né, essa matéria. Então, esse ponto de Deus significa que quando você busca algo maior, e essa é uma fala científica, não é o que eu creio, porque eu acredito em Deus, Criador, e deixo isso muito bem claro. Agora eu vou falar com a linguagem da ciência. Na ciência, quando você acredita em algo maior, né, que seja um universo, que seja Deus, você tem uma busca pelo sentido da vida. Essa é uma linguagem científica. Então, de alguma forma, eles sempre buscam Deus, ele sempre busca o universo, ou uma força maior, ou uma inteligência maior. Cada um na sua crença, ok? Então, você receba aí de acordo com a sua crença. Mas o importante, o que é cientificamente comprovado, é que existe uma ressonância, que eu expliquei ontem da ressonância, de você com esse divino, como você queira chamá-lo. Eu chamo de Deus porque é a minha crença, é a minha certeza, inclusive. Tá? Então, eu continuarei falando Deus e vocês podem traduzir como acharem melhor. Então, quando eu ressono a minha vida, eu tenho uma ânsia pelo sentido de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, que é uma questão filosófica que existe há milênios de anos antes de Cristo. São questões que o homem sempre tentou entender. E o que acontece é que muitas pessoas elas vão seguindo a vida, né, atropelando tudo, até que num determinado momento esse ponto, esse quociente espiritual, ele vai vibrar dentro de você. E de alguma forma você vai ter um despertar. Isso acontece com todos? Não necessariamente.
mas com a maioria sim, de uma forma ou de outra. Então, eu vou explicar como que acontece. Algumas pessoas, para começar a despertar o sentido da vida que é inerente ao ser humano, pode dar, por exemplo, uma ansiedade grave. Todas as pessoas têm exceções? Possivelmente sim, mas nós não temos estudos sobre elas. Ou seja, ainda não tiveram uma exceção desse caso que eu vou contar. Todas as pessoas que têm uma crise de ansiedade grave, a ponto de se internar, de ter o desdobramento consciente, que é o desacoplar da energia do corpo e perceber seu corpo fora do corpo, acordado. Quem já passou por essa experiência começa a questionar a vida. Isso é natural do ser humano, tá? Outras pessoas que tiveram doenças muito graves com eles próprios ou com entes queridos, como câncer, como AIDS, né? Ou na época da tuberculose, eles começaram a se regenerar e olhar a vida de uma outra forma. Pessoas que perderam entes queridos como filhos, né, principalmente, porque pai e mãe, nós temos mais ou menos um preparo orgânico para perdê-los. Mas quando é invertido, pessoas que perdem filhos também têm um olhar diferente para a vida. E o que ressona é justamente esse QS, que é o ponto de Deus. Então, subentende-se que o ser humano seja um ser por ressonância, já que ele é magnético. Ontem, na apostila de vocês, eu coloquei uma imagem, ilustrativa, não verdadeira, né? De uma mulher toda ligada, e o nosso corpo é assim, tá? Para quem não sabe, o nosso cérebro, eu mandei para vocês também ontem um vídeo com a minha voz falando algumas coisas, e as ligações cerebrais, os pulsos elétricos, isso é eletricidade mesmo. Não estou falando de uma energia diferente da energia elétrica, não. Só que organizada de forma diferente, mas é eletricidade do nosso corpo, tá? Então, essa organização corporal, ela me faz ressonar, ela me faz sentir. E o ponto de Deus e a pineal, que eu vou falar amanhã, hoje eu vou ficar no ponto de Deus, são atributos que eu tenho para ressonar com o que é externo. Só que o ponto de Deus e a pineal vai me ressonar com coisas divinas, não só com o homem, como ressona o meu neurônio espelho. O neurônio espelho vai ser com a minha relação interpessoal e física. O meu ponto de Deus e a minha pineal ressona com aspectos não físicos, tá? Que seria então essa divindade. E aí entra a religião, que nós não falaremos aqui, mas cada um tem a sua, e alguns vão ressonar diretamente com Deus, com Jesus Cristo. Outras religiões acreditam nesse ressonar com espíritos como nós, né, que já desencarnaram, aí depende da sua religião. Mas o importante para a ciência é que você ressona com algo divino. O seu corpo foi programado para isso. Então, quando você chora aos pés de Deus e vem aquela emoção, existe uma ressonância para que isso acontecesse, que é orgânica, que faz parte do seu corpo, e é maravilhoso isso, ok? Então, eu trouxe para vocês uma matéria que está aí no PDF, e na matéria, em algum momento, eles falam que o terceiro quociente seria o espiritual. E eu, Daniele, com os meus estudos, com as minhas pesquisas, não coloco como terceiro, não coloco como eminente. Entendo a unidade. Então, seria um movimento cíclico. Não teria uma hierarquia entre os quocientes, tá? E se tivesse, o espiritual, no meu ponto de vista, não seria o terceiro, seria o primeiro. Enfim, coloquei aí para vocês muito bem explicada a opinião do autor e a minha aí no PDF. Portanto, esses quocientes, eles precisam ser organizados enquanto eu estou aqui no aqui e agora, no meu presente. E eles funcionam muito melhor quando realmente eu estou presente, ou seja, quando eu não estou ansioso demais projetando um futuro e nem depressivo demais lembrando do meu passado, mas quando eu estou com gratidão, que é viver o meu presente. Então, se eu estou ansioso demais, eu estou com uma perspectiva muito grande do que será o meu futuro. Se eu estou muito depressiva, eu estou lamentando coisas que já passaram. Mas se eu tenho gratidão, eu estou aqui agora no meu presente e a minha ressonância é muito maior. Seja com o meu próximo, seja com o divino, a minha ressonância é muito maior. Só que eu tenho pontos de obstruções, por isso que as crianças, elas conseguem
ter um amor mais genuíno, porque elas ainda não passaram por essas obstruções. Tem pessoas que se achegam a Deus com muita clareza, se achegam a Deus com muito amor, e tem outras que se esfriam rapidamente. Isso depende da obstrução emocional que você sofreu na sua infância. Como assim, Daniele? Tudo que nós falamos, da nossa estrutura, dos nossos impactos emocionais. Porque se nós sofremos muitos impactos emocionais, possivelmente ficamos inseguros, medrosos, né, críticos, e isso nos afasta dessa ressonância. Quanto mais gratidão eu tenho, quanto mais eu aproximo de mim, mais eu consigo ressonar com o outro e com o divino, tá? Então, eu gostar de ficar naquela condição sofrida e vitimada e não perceber que eu gosto, porque se você está, tenha certeza que você gosta. Ah, mas eu não gosto, Daniela, isso aí eu não concordo com você. Concordando comigo não, ou não é um fato científico. E se você colocar na sua cabeça isso, entender de uma vez por todas, eu estou sofrendo porque eu ainda quero, você vai melhorar, porque você vai entender que está nas suas mãos. Ah, mas eu não quero, estou sofrendo. Faça um movimento sem querer, porque inconscientemente você quer o estado do sofrimento, tá? Então é importante você fazer um movimento em prol de si mesmo. Não é que vai melhorar amanhã, mas vai melhorando aos poucos. Então essa ruptura do nosso emocional nos faz perder o sentido da vida. Por quê? Porque o ponto de Deus, sem obstrução, é o que dá sentido para a vida. Por isso que a criança vê um passarinho quando ela nasce, ela fica louca com o passarinho, porque existe ressonância. E aí você olha para o passarinho, você acha bom? Você vê você já viu quantos passarinhos na sua vida? Hoje, quando você olha para o céu e vê um pássaro, como que é a sua emoção? Porque se for uma emoção, nossa, olha que perfeição, olha Deus nesse passarinho, você está no que a gente chama de filosofia, né? Que é o admirar as coisas pequenas e a beleza da vida. Mas quantos pássaros? Porque se for um pardal, a gente não fala nada. Agora a criança pode ser um pardal, porque ela nunca viu, ela está deslumbrada com toda a criação. E a criação é ressonância para a criança. Por isso que criança criada na natureza, ela tem mais memórias. Isso também é um fato científico comprovado, tá? Busquem na sua infância, você vai lembrar de coisas ligadas à natureza, à roça, sabe? Essas coisas naturais. Isso vai ser forte para nós, por causa da ressonância que nós temos. Porque todo elemento é envolvido por uma questão energética que ressona com o nosso corpo. E isso é ciência também, tá? Sendo assim, quando existe a ruptura emocional, a minha dificuldade de ressonar com Deus. Quando eu perco alguém que eu amo, as pessoas costumam cobrar de Deus. Eu não acredito. Olha aqui, gente. Eu fico impressionada com a fala das pessoas sem noção. Olha, eu vou dar esse exemplo para vocês pensarem. Eu não acredito em Deus porque ele tirou o meu filho. Você acabou de falar que você acredita, que você está só revoltado com ele. Que se você não acredita, não foi ele que tirou. É a frase que eu mais escuto de pessoas quando perdem filhos e vão no consultório. Eu não acredito em Deus porque ele tirou o meu filho. É contraditório, não é? E ninguém nunca pensa para parar. Nunca para para pensar. Então você acredita mais que todo mundo. Acredita tanto que você está revoltado porque ele não fez a sua vontade. Eu não acredito em Deus porque ele me deixa sofrer. Como assim? Então você acredita tanto que você está sendo um filho birrento. Ah, será que Deus existe mesmo? Por quê? Se ele existir, não vai ter sofrimento. É um questionamento. Outra coisa. As pessoas morrem de medo de questionar se Deus existe ou não. Por quê? E se eu questionar e for para o inferno? São crianças crescidas. Somos crianças crescidas. Porque uma vez que estamos falando do divino, tanto faz você questionar ou não, ele vai te olhar como um filho pequeno, em evolução, que ainda não entendeu. Mas se vocês entendem a incoerência das nossas palavras, nós mesmos não sabemos o que falamos. E eu não estou aqui pregando para que você acredite, não. Eu estou falando da incoerência das nossas palavras. Se eu estou falando desse ponto de buscar a divindade, se nós buscamos algo divino, nosso corpo foi programado para isso.
Vamos ter um olhar para isso aí, que é o nosso quociente espiritual. O que nós precisamos fazer para estar próximo, então, para ressonar de uma forma melhor? Nós precisamos desobstruir os nossos canais que foram obstruídos por mentiras, vaidades, orgulho, raiva demasiada, medo demasiado. A gente precisa limpar, que é o que a gente está fazendo aqui nos 50 tons. É justamente esse o movimento que nós estamos fazendo aqui nos 50 tons. E outra coisa que eu vou colocar, para vocês não confundirem o que é questão energética, que a maioria confunde, e aí vai para o misticismo. Como eu trabalho com questão energética, né, eu tenho um trabalho espiritual, as pessoas chegam perto de mim e falam o seguinte: nossa, Daniele, eu fui num lugar e peguei toda a energia negativa. Ah, gente, isso aí já não é científico mais. Mas as pessoas adoram falar isso. Como que você pegou toda a energia negativa? Como assim? Não, mas eu saí mal do lugar. Madre Teresa falava o seguinte: quando você entrar num lugar, porque só existe treva, gente, quando não tem luz. Ou seja, a luz é muito mais potente. Então, Madre Teresa falava que quando você entrar num lugar, deixe o lugar melhor do que quando você entrou. Você sabe o que nós fazemos por causa do nosso vitimismo? Nós entramos num lugar ruim e a gente sai passando mal. Não é porque o lugar era ruim. É porque a gente quis absorver as energias, porque você saiu de lá, nossa, eu absorvo tudo pra mim. Eu acho que eu sou médium, eu absorvo tudo pra mim e eu tô passando mal. Por que você tá passando mal? Por que você deixou que o mal entrasse em você, ao invés de você deixar a luz no lugar? Tem gente que me pergunta, Daniela, eu trabalho quarta-feira, a gente começa de manhã e começa a atender por volta de 2, e a gente vai até de madrugada se precisar. Você não fica cansada, cheia de energia negativa? Não. Porque estaria errado se eu deixasse a energia de todo mundo comigo? Não. Eu estou ali para contribuir e melhorar a energia do outro. Não para você chegar em casa morta e reclamando. Não é isso. Só que nós vivemos numa era, que é a era de peixes, né? Que foi falado que a gente tem que sofrer, que o sofrimento é bonito. A gente colocou no sofrimento, até os filmes, as novelas, olha o tanto que é bonito as pessoas que sofrem, né? A gente chora. Os mocinhos dos filmes e das novelas, eles sofrem demasiadamente, e ainda são meio emburrecidos, né? Então vamos inverter essas crenças que foram colocadas a nós. Quando você chegar no lugar, um prostíbulo. Quando você chegar lá, vamos supor que você vai chegar para fazer uma oração. Não tô falando que você vai frequentar, não. Por que não deixar algo melhor? Tem uma história de Chico Xavier que o pai levou ele no prostíbulo quando ele era jovem. E o pai tá escutando umas vozes, ele desce e o Chico reuniu todo mundo lá, tava fazendo uma oração. E eu achei isso o máximo. Minha voz tá meio ruim, que hoje eu estou com um pouco de alergia. Por que não deixar a energia boa e sair com a sua melhor ainda, porque você fez um ato de caridade, que é deixar a sua alegria? Deixar a energia boa, gente, não é você chegar lá e jogar uma energia, não. Isso aí é místico. O que é deixar uma energia boa? É você chegar num ambiente, falar palavras boas, estar sorridente no ambiente. Ah, mas e se eu tiver mal? Aí você tem que despejar isso nas pessoas? Ah, eu tenho que ser verdadeiro. Isso não é ser verdadeiro, não. Ser verdadeiro é outra coisa. Não é? Você pode estar mal por dentro e deixar um ambiente bacana, isso vai até te melhorar. Isso é ressonância. É isso que nós estamos falando, que é ressonância. Quando a gente fala de um lugar que tem um ambiente pesado, o ambiente fica pesado justamente por causa da atitude das pessoas, mas não é em relação a sexo, a compras, não. Um dia uma pessoa falou para mim assim: você tem medo de cemitério? Eu falei: não. Lá é o lugar que menos deve ter coisa ruim. O lugar que mais deve ter coisa ruim são lugares que tem pessoas, para que essas coisas ruins atazanem as pessoas. Ali não tem. Então, muito mais provável que tenha em shopping. Seria o óbvio. Aqui eu estou fazendo só uma brincadeira para vocês entenderem. Mas seria o óbvio, não é? Vou num lugar que não tem pessoas? Como assim? Eu quero que vocês entendam que a nossa linguagem, ela passa a perna em nós porque nós não prestamos atenção naquilo que ouvimos e falamos.
Um lugar que tem uma energia ruim é um lugar que ressona vibrações emocionais ruins pelo nosso neurônio espelho. Então, uma pessoa que está com a cara amarrada o tempo inteiro, ela começa... e hoje uma pessoa comentou comigo também, eu achei maravilhoso aqui do grupo. Ela me disse que antes ela vivia reclamando e que a pele dela estava ruim e que agora ela mudou. Gente, ela mudou mesmo. É incrível os relatos dela desde o primeiro dia dos 50 tons. Que a pele dela tá melhor. Isso sim é energia boa. É isso que eu quero que vocês entendam. A energia boa é a energia que eu tenho, que eu emano através do meu neurônio espelho, através das minhas emoções. Então, se eu estou bem, eu passo essa positividade. Eu passo essa alegria. Passo mesmo, literalmente, fisicamente. Boceja. Já me deu até vontade de bocejar só de falar. Por quê? Porque é neurônio espelho e é físico. Quantos aí bocejaram, hein? Isso é físico. Estar num ambiente agradável significa isso. Emanar alegria, emanar positividade, falar boas palavras, acolher as pessoas. E quando você estiver mal, procure estar sozinho para chorar, para deixar passar pelo seu corpo e não descarregar no outro, porque isso automaticamente volta, porque é neurônio espelho. Então, essa fala de que volta no sentido físico. Aqui estou comprovando para você falas que eram tidas como místicas e hoje são comprovadas cientificamente. Desobstruir o canal que te liga à divindade, que te liga ao bem-estar, que te liga à plenitude, significa ordem emocional. Significa pulsar a vida, que é feliz, 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 e hoje eu estou triste, me permito, depois feliz, feliz, feliz. Que significa eu me permito ter medo porque eu tenho coragem e pulsar a vida. Isso é desobstruir os canais. Se você chegar num lugar que é considerado um lugar ruim, como um prostíbulo, por exemplo, lembre-se, nada atinge você sem a sua permissão. E agora vou falar as linguagens de religiosos, falar as duas. Para quem acredita em um demônio, em Satanás, ele não pode invadir sua vida sem sua permissão, seria injustiça. E para quem acredita em encostos ou espíritos ruins, ele não te obsedia sem a sua permissão, sem a sua brecha. Isso é fala de Cristo, não dai brechas. Quais são as brechas que nós aprendemos ontem? São as brechas da nossa emoção, da nossa visão de vida. Então, o que é o ponto de Deus? O ponto de Deus, que é físico e está no meu cérebro, e mente não é física, cérebro é. Então, está no meu cérebro, não só na minha mente, para vocês verem a gravidade disso, a seriedade disso. O meu ponto de Deus, ele é alimentado pelas minhas boas emoções, as minhas boas atitudes. O meu ponto de Deus precisa estar desobstruído para que eu consiga ressonar. E o meu ponto de Deus é o que faz com que eu gere sentido à vida. Então, pessoas que têm depressão e falam assim, para que eu tenho que fazer isso se eu vou morrer? São pessoas com canais obstruídos. Por isso que tem que tomar medicação alopática, para desobstruir esses canais e ter uma boa comunicação no cérebro. Pessoas que não vê sentido na vida estão com canais obstruídos. Estão faltando fazer por elas mesmas alguma coisa. Porque se esse canal do seu cérebro está desobstruído, você vê um sentido. E você busca entender a vida. As coisas que dizem respeito à vida se tornam demasiadamente importantes para você. Não espere perder um ente querido. Não espere adoecer para que você busque o sentido da vida, porque infelizmente a maioria... E olha outra fase de Cristo. Você pode ir pela dor ou pelo amor. Mas quantas vezes optamos ir pela dor? Quantas e quantas e quantas?
porque a dor, eu não sei o motivo de escolher a dor, tá? Ah, é porque a dor regenera. Então, isso a gente consegue explicar. Mas por que é a dor que regenera? Porque nela você sente tristeza. Mas por que é ela? Esse por que é ela, nós não temos uma explicação, mas ela regenera. Então, não espere que você sinta a dor para buscar o sentido da vida, para trabalhar esse ponto de Deus. Leia e releia seu PDF. O PDF está dualístico porque é uma matéria. E por mais que eu coloque, na minha opinião, para consertar, ele é dualístico. Mas leia a matéria e comece a entender que tudo que nós temos na vida tem um sentido lógico. Deus não fez absolutamente nada que não tivesse um sentido de ser. Não existe nada em vão. Não existe um acaso. Não existe episódios que não estavam programados, porque tem uma ordem, tem uma estrutura. Sendo assim, esses pequenos detalhes que antes nós achávamos que não tinham explicação, eles têm uma explicação. E é a coisa mais maravilhosa da vida. Pessoal, uma boa noite para vocês. Vamos ficar ligado aí nessa parte energética, né? Muito importante para nós. Espero que vocês tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Grande beijo.